É isso aí, pessoal. Começando mais um episódio do podcast Trajetória. Vocês já sabem, né? Eu sou Aris Luna, empresário, gestor de tráfego, estrategista digital. E hoje eu estou aqui com o Dr. Bruno. Muito prazer, uma honra ter você aqui. Conhecer um pouco mais da tua trajetória, que eu tenho certeza que vai transformar, vai impactar, vai mudar a vida de pessoas. Que esse que é o intuito aqui do podcast também, tá? Sinta muito à vontade, sinta-se em casa. Já vou deixar você falar um pouquinho sobre quem é o doutor aí, as suas especialidades. Fica à vontade, que a casa é sua. Obrigado, Alisson. Bom, com prazer estar aqui no podcast. Meu nome é Bruno, sou médico desde 2014, formado no Rio de Janeiro. Tenho 2 especializações, sou especialista em endocrinologia, que é a parte hormonal toda do paciente, né? Tudo que remete a hormônios, a famosa tireoide também, né? E nutrologia, que é uma especialidade um pouco mais recente, mas é uma especialidade que tem sido muito bem visto ultimamente, porque ela trata muito da preventiva, né? O estudo dos alimentos e como esses alimentos podem ser utilizados de forma como prevenção de doenças e como até tratamentos, né? Então, essa área é uma área que me encantou depois de um tempo de formado, e a gente está tentando aí trazer essa mensagem de saúde para os pacientes. Muito bom, top demais. E quando fala de saúde, né, o pessoal já sabe, quem já me segue, né, há muito tempo. Eu vim da área da saúde. Durante uns 10 anos específicos, eu só trabalhei em farmácia, né? Então, eu fui gerente de farmácia, trabalhei em farmácia. E tive grandes oportunidades, né? Conheci nutrólogos, conheci médicos. E uma época da minha vida, 2017, quando a gente decidiu vir para Foz do Iguaçu, para minha esposa fazer medicina, eu estava bem acima do peso. Hoje eu tô ainda, mas eu estava muito naquela época. E aí eu comecei a estudar, que eu sou um cara meio assim, não sei se fala autodidata, não sei como que fala, mas eu gosto muito de estudar e eu aprendo muito rápido. Curioso. Sou curioso, essa é a palavra certa, doutor. Curioso demais. E aí quando eu comecei, antes disso eu já tinha tentado emagrecer. Né? Quando a gente fala dessa parte de emagrecimento é muito louco, porque eu tentei fazer, na época, até 2017, o que tinha na internet lá no Google, que você digitava dieta para emagrecer tantos quilos, dieta para perder tantos quilos em 30 dias. Tudo que você pensar eu já fiz. Eu fazia dieta do limão, fazia dieta do gengibre, eu fiz a dieta do leite. Minha esposa, a gente conta essa história, é até engraçado. Dieta do leite, uma semana tomando leite, velho. Ela falou assim, você tá parecendo um bezerrão já, né? Tá só tomando leite. E aí, depois fiz a dieta do ovo. Pô, fiz várias coisas. Porque eu queria emagrecer muito rápido. Acelerado, né? Só que totalmente insaudável, né? A gente sabe que dessa forma é errado. E aí que entra onde a parte da nutrição, ela começou a me encantar também. Eu comecei a estudar de fato. Falei, cara, tem alguma coisa errada. Um amigo meu era nutricionista, tinha um outro amigo que era nutrólogo. Falei, cara, como que eu faço? Eu quero aprender. O que vocês podem me fazer? Ah, você quer vir no consultório? Vem aqui, eu vejo o que a gente conversa. Fui lá, como sempre eu fiz, igual em farmácia. Quando eu entrei em farmácia foi mais ou menos assim também. E comecei a estudar. E aí, de fato, eu comecei a estudar. Peguei livros, fui fazer estudos científicos. Comecei a ficar doido nesse negócio. E, de fato, na época eu conheci a tal da dieta flexível, que me ajudou muito, né? E aí eu aprendi muito sobre essa parte, até que o meu Instagram até virou, na época, uma parte de nutrição. Porque eu tive uma transformação muito rápida. Em 90 dias eu perdi 23 quilos. Bastante coisa. Bastante. Claro, tinha muita retenção de água, né? Líquido ali e tal. Mas eu perdi bastante. Só que também eu fiz muitas coisas, não foi só a dieta, eu fazia muito exercício. E na época eu utilizava muito exercícios HIIT e Tabata, que na época era o lance, né? Lançaram naquela época. Ele era curto, né? Pouco tempo. Rapidinho. Então, era porque eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite. A adesão é muito boa. Muito por boa. conta dele ser pouco tempo, você resolve o seu problema e é eficaz. E é eficaz. Eu emagreci de fato, aí a alimentação me ajudou. E essa área ela é muito importante, né? Hoje eu estou acima do peso novamente, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu sei o caminho que eu tenho que fazer,
que falta hoje é vergonha na cara mesmo. Daí, tô tomando já, tem um ano que eu tô tomando ela. De 8 em 8 horas, tô tentando ali. Vamos botar de 6, vamos botar de 4. Então tem que aumentar isso, sabe? Mas graças a Deus, é muito louco e muito importante, né? Então você que tá nos ouvindo, né? Se liga, porque eu tenho certeza que vai vir um papo muito legal aqui sobre isso. E também, aproveitando, né? Já segue lá o perfil do doutor. Com certeza vai ajudar vocês em muitas áreas. Mas antes de ser esse médico, doutor Bruno, quem era o Bruno antes de ser médico? Ah, um molecão, né? Eu me formei muito cedo, cara. Eu me formei com 24 anos, né? Eu sou filho de pai médico e madrasta médica também. Então, meu pai e minha madrasta, eles fizeram ginecologia. Então, desde que eu entrei na faculdade lá no Rio, eu já trabalho na parte de ginecologia com eles. Todos os procedimentos cirúrgicos, eu fiz com eles durante esses 6 anos. Eu fazia a parte da instrumentação cirúrgica, né? Então, eu comecei como um instrumentador, quem separa o material, quem participa da cirurgia só entregando os materiais. Fui aprendendo, aos poucos eles foram me dando mais liberdade. E tinha época que eu já operava já praticamente com eles, né? Então, essa parte de ginecologia, eu tenho um pouco de experiência. Quando eu me formei com 24, aí que eu fui buscar o meu caminho dentro da medicina. A minha vida era muito restrita à ginecologia, mas depois eu comecei a ver outras áreas. Aí eu gostei muito da parte de emergência, da parte de cirurgia. E aí a gente foi buscando aí outras áreas. Acabou que eu me encantei mesmo pela parte da endocrinologia e da nutrologia, principalmente porque eu também tive essa questão que você está falando. Durante um bom tempo da minha vida, eu fui acima do peso, brigo com a balança até hoje, porque é até importante a gente falar isso. A obesidade não é uma coisa que você trata e acabou. Exato. Ela é uma doença que a gente chama de crônica, ou seja, ela está com a gente o tempo todo, principalmente para quem tem tendência à obesidade. E eu tenho essa tendência. Tem umas fotos aqui que eu não posso nem mostrar de tão vergonhoso, né? Então, eu brigo com a obesidade há um bom tempo. Hoje eu posso dizer que eu estou tendo sucesso, né? Eu não me encontro num quadro de obesidade hoje, mas qualquer descuido ou qualquer mole que eu dê, com certeza, a minha tendência é ficar obeso novamente, e isso eu não quero, né? E acho que uma das razões de eu ter ido diretamente para essa área foi essa minha experiência pessoal. É muito louco, porque como eu falei no início aqui, foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Quando de 2017 para 2020, 2019, 2020 foi o início da pandemia, mais ou menos, né? Até ali, pô, eu participo aqui da Igreja Bola de Neve ali, o pastor até brincava, me chamava de bodybuilder. Eu era... E eu nunca treinei, mas shape, eu comecei, né? a treinar. Eu tava no shape nessa época. Eu fiquei 1 ano treinando certinho, de fato ali, pensando na musculação mesmo como esporte, como atividade física. Mas é bem isso que acontece com as pessoas. Eu vejo isso, é muito importante isso ser... o que você falou, porque você é a pessoa transformada, né? E você identificou que, pô, eu consegui. Na minha época era assim, eu consegui, pô, então outras pessoas conseguem. E as pessoas vinham até em mim e falavam, cara, como que você fez? Como você fez? Eu falava, fiz isso, isso e isso. Acabava que ajudando as pessoas assim, né? Até comecei a falar muito disso no Instagram na época, mas veio a pandemia e aí a gente não tem como terceirizar a culpa. A culpa foi minha, mas a pandemia ali naquele momento, na época eu trabalhava em farmácia ainda, né? 2019 estava numa transição, na verdade, de farmácia para o marketing digital. E aí aconteceu muitas coisas, né? Luta, a mulher fazendo medicina, de repente a mulher engravida, um monte de coisa juntou. E eu acabei deixando de dar prioridade para o nosso maior bem, que é o nosso corpo, né? Que é a nossa saúde. E é louco isso. Quando você consegue transformar a sua vida e você se encontra numa profissão que daí acaba sendo aquilo que brilha o seu olho, né? Você fala assim, cara, eu amo fazer isso aqui. Essa parte realmente foi o diferencial, né? Porque como eu tive a oportunidade de estudar, me aprofundar e conseguir fazer uma mudança em mim, e essa mudança não só da parte estética, claro que a estética é legal, é bom, todo mundo gosta de se olhar no espelho e se sentir bem. Sim. Mas eu consegui dormir melhor, eu consegui ter mais fôlego, eu consegui estudar melhor, eu retia melhor o conhecimento que eu tinha. E tudo isso não veio
de Google, sabe? Foi de estudo. Eu estudei, eu sentei, eu me especializei, eu busquei o conhecimento, a fonte do conhecimento real, né? Porque a gente tem muito isso, né? As pessoas querem o rápido, o fácil, não querem investir em saúde, né? E é necessário investir em saúde, porque saúde é o que fica. Você pode, daqui a 30 anos, 40 anos, estar aí com 80 anos e estar cheio de dinheiro. Mas se você não tiver saúde, não tem o que fazer. E se tem uma coisa que dinheiro não compra tanto assim, é saúde. Se você tiver uma falência renal, você vai comprar um rim. Não adianta. Se você tiver um problema cardíaco, você vai comprar um coração. Você não vai. Então, você vai ser o mais rico do cemitério. Parabéns. Não é a intenção. Nossa intenção é envelhecer bem. Eu até brinco com a minha mulher, que agora o meu projeto antes era cuidar da saúde, mas de forma constante, né? Aí eu falei para ela que agora o projeto é 2040, que eu quero ser um cara de 50 anos, grisalho, sarado, seco, saudável, né? Então, até 2040 eu tô nesse projeto aí. Depois de chegar a 2040, eu penso no próximo. É muito louco, né? Você falou ali um pouco antes, isso é muito importante que você falou agora, na verdade. Mas vamos voltar um pouquinho da tua fala anterior, que você falou bem assim, pô, eu vim de uma família de médicos, né? Isso. Teu pai, tua madrasta, isso, né? Eles tiveram um impacto na decisão de você se tornar médico? Com certeza, né? Porque os nossos pais sempre são as nossas referências, né? O que a gente vê deles, a vida que eles proporcionam, o trabalho que eles têm, a gente acaba se interessando de alguma forma. Tanto que eu tenho 4 irmãos. Dos 4, 2 são médicos e 2 não são. Então, existe, sim, uma influência, né? Mas eu não acho que seja não foi uma forçação. Entendi. Não fui obrigado, mas foi automático. Eu via o que eles estavam fazendo, eles eram influências para mim, eu queria de alguma forma seguir esse legado deles. Era o que eu conhecia como profissão também, né? Porque os 2 eram dessa forma, sim, trabalhavam dessa forma, então era o que eu via como profissão, como forma de viver. E aí eu engrenei. Mas depois que eu formei, eu acabei seguindo um caminho diferente. Então, isso me tranquiliza de que eu tomei uma decisão por mim, não, claro, influenciado, mas influenciado de forma positiva. Sim, sim, com certeza. E pensando nisso, né, você falou aí, essa decisão já veio lá de trás, né, já tem alguns anos aí que você é formado, mas quando foi de fato assim aquela virada de chave, vamos dizer, que você teve para as suas especialidades, que você decidiu, cara, eu vou ser médico disso? Então foi exatamente o que eu falei em relação à minha luta pessoal, né? Eu sofri muito bullying quando eu era moleque, mas muito, porque eu era muito gordinho mesmo. Então eu tinha obesidade infantil. Na época não existia o termo, porque a doença obesidade é um diagnóstico muito recente. Na época que eu era garoto, eu sou de 89. Então, quando eu tinha lá na década de 90, meu Deus, ninguém falava sobre isso, né? Então, era gordinho e acabou. E criança sofre, né? Obesidade é uma das maiores formas de se zoar alguém quando a gente é criança. E quando você é obeso, você sabe que não perdoa. Não perdoa. Então, eu sofri isso, né? Eu sofri a obesidade, assim, na alma. Com 15 anos eu comi em casa, porque meu pai não me perdoava, não. Meu pai era quem mais me sacaneava, quem mais pegava no meu pé, quem mais brigava comigo, entendeu? Então, eu sofri muito disso. Quando eu fiz 15 anos de idade, eu decidi entrar na musculação. Meninas, né? A gente começa a ficar interessado nas meninas. E acabou que eu falei, quero mudar o meu corpo, não quero mais ser o gordinho. Comecei a treinar a partir dali. Só que naquela época não tinha informação de qualidade. Então, tudo que eu fazia era voltado no que alguém falava na academia. Isso aqui é bom. Isso aqui é legal. Isso aqui faz, que vai te ajudar e tal. Então, era tudo muito assim, perdido. Não tinha uma informação real. Eu comecei a me interessar por esse assunto, comecei a me interessar por esse tema, comecei a transformar o meu corpo de maneira efetiva e fui estudando cada vez mais. Então, quando eu comecei a pegar as informações corretas, né, quando eu comecei a me especializar, realmente virei médico, então já sabia sobre a fisiologia do corpo, já entendia sobre os processos. Comecei a aplicar isso na minha área de exercício, no meu projeto alimentar, tudo foi melhorando. Aí eu vi resultados reais mesmo e mais rápidos e mais interessantes. Eu falei, pô, legal. Quando eu vi que tinha uma especialidade para isso, eu falei, eu vou para essa área. Né? Vou para essa área porque realmente funciona. E a obesidade é uma doença, assim, muito séria.
ela é uma pandemia mundial. Tem milhões, mas se eu não me engano, são mais de 700 milhões de pessoas obesas no mundo inteiro. Deu 700 milhões. É muita gente. É gente que não acaba mais, cara. Entendeu? Isso porque a gente não está contando o sobrepeso. Que também é patológico, também é considerado como doença. Mais leve, mas é doença também. Então, é muita gente que está precisando disso. Está precisando receber uma informação de qualidade de uma pessoa que é especialista, de uma pessoa que estuda diariamente esse assunto. Desmistificar as coisas que a gente ouve dos blogueiros X, Y ou Z, que muitas vezes não tem gabarito, não tem especialização, não tem diploma para falar o que estão falando. Desmistificar o que é dito no Google, que muitas vezes até funciona. Óbvio, se você passar 5 dias só comendo 3 ovos por dia, você vai emagrecer? Vai, não tenho dúvida. Eu posso fazer para você uma dieta do chocolate, 2 bombons por dia. Acabou. Você vai emagrecer. Agora, o que você falou, com qualidade, será que comida é só caloria ou a comida também é nutrientes? Não tem sais minerais, não tem vitaminas. Será que comida é só então caloria? Não é. Já vamos entrar até numa polêmica, Não é, então, depois dessa deixa que você Vamos lá. me veio na hora, que eu vi um vídeo hoje de uma nutricionista. Vamos lá. Exatamente em relação a isso, eu concordo muito com você. E eu tenho cuidado muito da minha alimentação em relação a isso, justamente por causa... Quando eu comecei a estudar, eu busquei muitas fontes, né? Conversei com médicos também. E aí eu entendi, nessa época que eu apliquei, eu tive grandes resultados. E foram duradouros, né? Porque existe o efeito sanfona, né? Sim, que a gente sabe que você faz uma dieta de qualquer forma, né? Vai, mas daqui a pouco volta. Sim. E cada vez que... Eu não sei se aí você pode me corrigir, mas pelo que eu estudei na época, cada vez que nós engordamos, se torna mais difícil ainda emagrecer novamente. Se a gente falar na questão fisiológica, sim. Por quê? Porque aquele tecido gorduroso, ele começa a ficar mais rígido. Exato. Né? E aí se dificulta sim. E também por conta do tempo. O seu corpo, com o tempo, vai ficando cada vez menos eficiente. Exato. Então, você precisa de mais estímulos, você precisa de mais técnicas mais apuradas e mais difíceis para você perder peso, tá? Mas o efeito sanfona é algo totalmente comum num quadro de obesidade. Por quê? Porque a obesidade ela é um processo tanto da sua disponibilidade genética, você pode ter uma predisposição para isso, como eu tenho uma mãe que é obesa, tanto até dar os parabéns para minha mãe, que emagreceu aí, se eu não me engano, 23 ou 24 quilos nos últimos 5 meses. Ela decidiu confiar em mim e fazer o tratamento, então, muito obrigado. Mas você tem uma disponibilidade genética para isso, tá? Que eu tenho, então eu brigo com ela. Mas você também tem toda uma questão cultural e social. iFood, coma a hora que você quer, o tempo que você quer, na hora que você deseja e o que você quiser. Como que você vai conseguir optar por um brócolis se você tem um hambúrguer por R$2? Exato. É difícil. Então, a comida tem uma questão social muito intensa e a indústria auxilia, se aproveita, ela se aproveita disso para manter você num quadro de obesidade. Alimentos altamente calóricos, cheios de gordura, cheios de questões que vão danificar o seu corpo, mas que vendem muito bem porque são palatáveis, né? São gostosos. Sim. Não tenho que negar. Brócolis ou BK? Pô, sacanagem, né? Eu também prefiro o BK. Não nego. Agora, tem a questão social, a questão da genética que a gente falou. Tem a questão também da bebida alcoólica, que as pessoas falam, bebida alcoólica não engorda. Engorda demais, muita demais. caloria, né? E também tem aquela questão, então vou beber gin que não engorda. Eu não sei quem inventou isso. O álcool, ele é muito mais calórico do que o carboidrato. O carboidrato está cursando aí 4 quilocalorias por grama, enquanto o álcool está na média dos 7, quase o dobro. Então, você pega um gin que é 40%, 50% álcool, vale mais a pena beber uma long neck do que um copo de gin. Então, muita informação errada também, uma pressão social muito forte, uma predisposição genética que é muito grande na obesidade. As pessoas não acreditarem que a obesidade é uma doença. Porque se eu falo para você assim, você tem hipertensão, você tem pressão alta, você precisa tomar um remédio, você não vai se negar a tomar. Você vai falar, eu tenho pressão alta, eu vou tomar. Agora, se eu falo para você assim, você está obeso, eu vou te dar uma medicação para obesidade, não. Medicação para obesidade? Isso muda, isso não é legal, isso eu vou me sentir mal. Existe um preconceito contra as medicações e os tratamentos para obesidade. Muitas pessoas acreditam que
O tratamento para a obesidade é só para os preguiçosos que não conseguiram com o exercício físico e com a dieta. Então, imagina só você ser médico especializado nessa área, ou seja, você estudou isso, você sabe que toda a dificuldade que tem por trás disso e você está tendo que explicar para essa pessoa que às vezes é engenheiro, que às vezes é vendedor, que não tem essa especialidade, não teve essa oportunidade de estudar isso, ou não se interessou mesmo, porque tem outras áreas, né? Sim. Como é que você vai explicar para esse cara que ele está com uma doença, que essa doença pode aumentar a chance dele de ter mais de 30 tipos de câncer, mais de 60, 80, 90 tipos de outras doenças? Como é que você explica isso para ele, entendeu? É difícil. Então, tentar acessar esse paciente é um desafio muito grande, mas a gente segue tentando aí. E é muito louco isso aí que você falou, porque eu vejo assim, eu sempre me coloco no lugar da outra pessoa que está do outro lado, né? Porque, principalmente na minha área, se linka com quase tudo. Todos os tipos de profissão. Igual você falou, cara, como que eu vou falar para esse cara isso e isso? É igual que eu tenho um grande problema. Não a maioria, né? Mas a grande maioria das pessoas que vêm me procurar, às vezes, para minha prestação de serviço, ou para uma consultoria, ou para uma mentoria, eles vêm falando, pô, o que acontece? Que eu não estou conseguindo mais alcançar pessoas. Eu falo, cara, é muito simples. Para mim é simples, né? Porque a gente é especialista nessa área. Exatamente. Nessa área, igual você falou, você é especialista na sua. Então, na minha área, eu sou especialista. Para mim é simples, só que para a pessoa é muito complexo. Por exemplo, hoje, o Instagram não entrega mais como antigamente. Você faz ali um Reels, que é um topo de funil, que é excelente para atrair novos seguidores, alcançar mais pessoas, beleza. Só que quando você posta um novo conteúdo para aquela base que te segue, que vai chegar, cara, 2%. Se tiver muito bom, o seu Instagram, 8% vai receber aquilo que você tem postado. Então, às vezes o cara tem... eu analiso muitos dados, né? Trabalho com Data Driven. Analisa muitos dados. O cara tem lá 10 mil seguidores, ele faz um story, tem 100 visualização. Peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. E claro, não é que tenha alguma coisa errada com o seu Instagram e nem nada. A ferramenta, ela precisa sobreviver. E o sobreviver não é ela só está ativa. Ela precisa... Famoso tráfego pago. Ela precisa faturar, velho. É o famoso ela precisa faturar. E aí, o que ela faz? Faz com que as pessoas invistam dinheiro. Né? Então, até eu explicar para a pessoa isso e elas entender de fato que isso é importante, porque, por exemplo, em várias regiões que a gente atende aí, a gente fala, pô, tem uma cidade de... Vamos falar de Foz do Iguaçu, 300 mil habitantes talvez aí. Cara, 300 mil habitantes em Foz do Iguaçu é muito fácil atingir em todo mundo. É muito barato e muito fácil. Aí quando eu explico, quando a gente tem essa função de tentar fazer a pessoa entender, né? E quando ela entende, é bom, que daí ela tem resultado. Exatamente. Quando ela não entende, é o mesmo caso que acontece com você. Exatamente. Ela não tem resultado porque ela não se propõe a fazer o que precisa ser feito. E eu acho que esse é o diferencial do profissional que realmente estuda a fundo sobre o caso. Sim. Não só a forma, não só o remédio que você vai passar. Porque... Exato. Isso não é difícil. A informação está aí. Você pega um livro, vai estar lá o remédio. Sim. O que existem diversas pessoas com diversos cursos, diversos artigos que são livres para você ler. Existem as diretrizes que você pega na internet e lê. Está lá, está livre, com todos os remedinhos. A dificuldade é alcançar o paciente. Falar para ele a necessidade do cuidado com a saúde. Você tem que convencer o paciente, não convencer para o seu benefício, mas convencer para que ele entenda a necessidade do tratamento. A necessidade dele entrar num estilo de vida mais saudável. Sim. Porque isso é o diferencial para um conceito que a gente chama de envelhecimento saudável. O que é o envelhecimento saudável? É você conseguir chegar na terceira idade, aos 60, 70 anos, conseguindo manter as suas atividades normais. Levantar de uma cadeira, pegar uma sacola de mercado, andar, sabe? Isso é um envelhecimento bem-sucedido. Exato. O que a gente vê no hospital de idosos de 60, 70 anos, e 60 é novo, na minha opinião, né? Novo. Que estão deitados numa cama porque não tem mais força, porque não tem massa muscular para sustentar o simples fato de levantar de uma cadeira, de pegar uma sacola no mercado, é muita coisa. É muito triste. Você vai na UPA João Samek aqui de Foz mesmo,
que eu acho que 60%, 70% dos pacientes têm mais de 60 anos. Entendeu? E eu ainda... Não são dados reais, tá? É perspectiva minha que trabalho lá. Eu acredito que pelo menos uns 40%, 50% dos atendimentos médicos de urgência e emergência, tá? Seriam reduzidos se as pessoas fizessem o mínimo para ser saudáveis. O mínimo. Seria o mínimo. Isso é a solução para o mundo, né, cara? Entendeu? Seria reduzido assim, com certeza. E essa redução impactaria no quê? Menos gasto com dinheiro público. O dinheiro público poderia ser investido em educação, em saneamento, em transporte, em diversas outras áreas. Saúde das pessoas ia melhorar, a longevidade ia melhorar, os índices de desenvolvimento humano iam melhorar, menos remédios. Tudo isso ia melhorar. Exatamente. Agora eu vou até puxar a sardinha pro meu lado, né? Não tem como, vou ter que puxar. Mas é isso que é importante. Tá vendo? Uma informação como essa e várias outras informações, né? Eu vi lá no seu Instagram que você posta sempre conteúdos. Sim. E com certeza são conteúdos de alta qualidade. Eu garanto essa parte. Não, e eu sei que é, porque assim, eu não sou médico, mas eu gosto de estudar, sou curioso. Né? Então, tem muita coisa lá que você fala que tem blogueiros, né? Essa galera aí, vocês sabem, né? Não precisa falar nome. Que fica falando que é totalmente ao contrário. E a gente sabe que não é aquilo que as pessoas falam, que esses blogueiros, essas influencers estão falando aí. Porque, na verdade, eles estão muito preocupados em ganhar dinheiro vendendo algo ali que é superficial. Que não vai trazer, de fato, o resultado... Dinheiro, seguidores, né? O sensacionalismo vende muito mais do que a informação real. Sim, né? E é isso que é importante. É agora que entra a puxada, né, de peixe. Eu falo para os profissionais, se você é profissional da saúde, cara, essa área é uma área que queima para mim, porque eu trabalhei muitos anos. Então, se você é profissional da saúde, você sabe que o seu conteúdo é de alto valor, você sabe que as pessoas precisam ouvir aquilo que você está falando, cara, se posiciona na rede social. Não estou falando para você ter que investir em tráfego pago nem nada disso. Se puder, melhor ainda, né? Porque vai alcançar muito mais pessoas. Você vai... Pô, você tá louco. Eu tenho pessoas aí que falam na área da saúde aí, que a gente tem quase 600 mil seguidores. Eu tenho uma que tá para entrar comigo agora sobre a área da saúde também, que tem 1 milhão de seguidores. Então, olha a quantidade de pessoas que estão sendo impactadas. E isso é muito importante. Se você tem, cara, não fica com vergonha, não tenha medo. É difícil no início? É difícil. Como qualquer outro negócio, né? Você vai entrar numa profissional, você nem sabe como que é. Às vezes você fica ali com a dificuldade. Mas, cara, deixa aquilo que... Vamos lá. Deixa aquilo que tem dentro de você ir para as redes sociais, impactar a vida das pessoas, porque a gente precisa disso. Imagina se desde o início todo mundo soubesse das informações da forma correta. Olha o tanto que mudaria o mundo. Igual você falou, várias coisas, né? Nós falamos de recursos aqui, mas aí várias outras coisas. Quantos avós talvez sobreviveriam muito mais, conseguiriam ver uma neta crescer. Com certeza. Bisnetos, né? Bisnetos, várias questões. Então, se você é profissional de alguma área da saúde, ou de qualquer área também, que você sabe que o seu conhecimento precisa ser levado, se posicione nas redes sociais, porque as pessoas precisam ouvir a verdade que de fato ela seja verdadeira, porque existe muita verdade na rede social que é falsa. E combater a desinformação também. Exatamente, muito importante. Eu evito certas polêmicas, mas às vezes dá vontade de fazer aqueles reacts mal criados, né, contra desinformação. É muito complicado. Eu garanto o meu conteúdo. Eu não boto a minha cara ali à toa. Eu sou um cara que tem um diploma de medicina, eu tenho 2 pós-graduações e eu tenho 9 anos de atuação na área. Então, eu não estou aqui de bobeira, sabe? Eu tenho todas as credenciais necessárias para falar o que eu estou falando. Então, quando eu coloco um conteúdo, é porque eu acredito nesse conteúdo. Eu acredito na fonte desse conteúdo. E se você tem dúvidas, você pode me mandar. Manda ali para mim um direct. De onde veio isso? Eu te mando. Veio daqui. Tá? Esse aqui é o livro tal, esse é o artigo tal, isso aqui tal. E aproveitando dessa parte digital que nós estamos falando, quando que foi assim a mudança de mentalidade? Para você ver que era necessário ou então que você queria levar essa mensagem para as pessoas através do digital? Então, foi realmente um somatório de coisas, né? Quando eu me senti apto,
que eu tinha informação suficiente, uma informação de qualidade, com embasamento, principalmente mais para o término das minhas pós-graduações, eu falei, eu acho que é interessante a gente passar essa mensagem. Por quê? Porque as pessoas não têm. O Google ainda é a nova enciclopédia que todo mundo puxa, né? E a informação do Google muitas vezes é interessante, muitas vezes não. Depende. Então, filtrar essa informação é interessante. E é aquilo, quando você quer tirar uma dúvida sobre a engenharia da sua casa, você vai no engenheiro. Quando você quer falar sobre elétrica, você busca um eletricista. Se você quer saber de saúde, você tem que ir ao médico, ao nutricionista, aos especialistas dessa área. Exato. Então, eu pensei assim, eu vou chegar então e vou começar a me introduzir nessa área, falando sobre saúde, orientando as pessoas sobre possibilidades de como elas podem implementar a saúde no dia a dia delas, o quanto é importante ter essa questão da saúde. Eu tenho a minha luta pessoal também de brigar diariamente contra a obesidade, porque eu tenho... Hoje eu não me encontro, mas eu tenho obesidade. Se eu deixar, vai acontecer comigo o que acontece com a maioria das pessoas. Então, é uma junção de coisas, né? Você querer alcançar as pessoas, muitas pessoas que às vezes não têm condições financeiras de buscar um suporte, buscar uma ajuda, e a ajuda é extremamente necessária. Porque você pode querer emagrecer, você pode ter vontade, tempo, mas se você não tem a trajetória, qual é o seu percurso, o que fazer, você está perdido. Você vai acabar entrando em várias furadas, em diversas dietas mirabolantes, coisas que vão te colocar num estado de subnutrição até, que vão te adoecer. Às vezes você precisa de um medicamento e você não vai saber se precisa ou não, porque precisa da avaliação do médico. Qual é o medicamento que deve ser usado, por quanto tempo. Então, muitas vezes a pessoa não tem essa noção. E aí o que a gente faz? Direciona. Tenta fazer o mínimo possível. A gente não pode prescrever pela internet, a gente não pode dar informações assim tão minuciosas, até para evitar a automedicação, né? Sim. Imagina, se eu coloco lá, esse medicamento aqui é tantos miligramas, você vai usar de 8 em 8 horas, não é assim, entendeu? Eu vou estar induzindo as pessoas a se automedicarem. Então, a gente tenta dar uma informação que é possível que a pessoa introduza no seu cotidiano a partir do momento que ela já viu. Rápida e embasada. Para tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? Dividir um pouco do meu dia a dia, que é um dia a dia saudável. Eu não vendo eu não vendo remédios, eu não vendo protocolos. O que eu mostro no meu dia a dia é o exercício físico, eu e meu cachorro correndo que nem doido todo dia. É o lifestyle, né? É o exercício que eu faço diariamente, lá mostrando, esse é o 34º, é o 35º treino do ano. Então, mostrando que é um processo realmente que, como você falou, lifestyle. Então, eu vivo o que eu estudo e eu passo adiante para as pessoas. Então, a minha questão com o digital foi essa, tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis e ser, de alguma forma, uma referência para essas pessoas como suporte, como ajuda. Eu quero sair dessa situação que eu estou, eu quero melhorar a minha vida, eu quero melhorar a minha qualidade de vida, eu quero melhorar o meu libido com a minha esposa ou com o meu marido, eu quero melhorar a minha disposição para estar com meus filhos, eu quero melhorar a minha disposição para fazer exercício. Talvez esse cara possa me ajudar. E aí você pode ir lá, ficar olhando no Instagram, se você quiser algo mais incisivo, pode me procurar pessoalmente. É uma forma de realmente ajudar o máximo de pessoas possíveis com uma mensagem de qualidade e um conteúdo realmente científico, nada embasado em eu quero, ou eu acho, ou sensacionalismo. Show, top. E isso é muito importante, né? Uma coisa que você falou ali que eu fiquei pensando e jogando um pouco pro meu lado também, que eu sempre falo para as pessoas, né? Isso serve para todas as áreas, mas aqui nós estamos falando de medicina, né? Muitas das pessoas às vezes me procuram e falam bem assim, Alisson, cara, eu preciso desse que você vende. Eu falei, beleza, vamos lá fazer uma reunião de entendimento, entende o que a pessoa precisa, e aí quando chegam algumas partes ali de uma apresentação, que eu falo que tem algumas coisas que eu não faço, porque nós se especializamos em performance, em que ao mostrar sua marca para o maior número de pessoas, se tornar referência e, com consequência disso, aumentar faturamento e outras coisas, enfim. E aí a pessoa me questiona nisso. E eu acredito que isso deve acontecer muito nas profissões também. Você falando, eu lembrei.
elas me questionam, eu falo bem assim, tá, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sempre uso sempre uso, velho. Falo bem assim, se você tiver um problema de coração, você vai no cardiologista ou no clínico geral? Aí a pessoa, pô, claro que eu vou no cardiologista. Eu falei, pois é, mano. Exatamente. Nós somos especialistas nisso. Se eu querer te entregar isso, não é minha especialidade, vai ser meia boca. Eu não gosto de trabalhar com meia boca. Exatamente. Gosto de trabalhar naquilo que eu sou especialista. É o que você sabe fazer bem feito. Bem né? feito. E não adianta, cara. Tipo assim, nada contra os amigos aí, os colegas que têm agências full service. Funciona, muitos funcionam, funciona muito bem. Porém, é tipo o pato. O pato tenta fazer tudo e não faz nada direito, velho. É verdade. Aí não dá, tipo, imagina você for lá, igual você falou, você pega o clínico geral, né? Pô, vou entrar nessa aí, se der polêmica, tá? Você pega o clínico geral, se ele chega lá com um problema de coração, talvez ele saiba fazer algumas coisas, Sim. Só que a especialidade dele não é aquela. O que ele faz normalmente? Faz o pré-atendimento, não sei lá, papapá, faz isso, aquilo. Se tiver que fazer alguma coisa ali na hora, já faz, mas depois encaminha para quem? Para o cardiologista, né? Exatamente. A partir do momento que ele vê que não é mais da competência dele, é necessária a avaliação do especialista. Exatamente. Né? Então, se você tá aí nos assistindo, cara, procure um especialista, principalmente na questão da saúde. Eu, durante muito tempo, por ser muito curioso, eu fiquei fazendo por conta, né? Fiquei fazendo por conta até 2020, que foi quando a pandemia eu acho que pegou bastante mesmo, que eu morava no Paraguai, aí depois vim pro Brasil, fiquei aqui em Foz. Aí depois disso eu já comecei a procurar acompanhamento. Eu falei, cara, consegui. Eu pesava 117, eu cheguei no 94, velho. Pô, bastante coisa. Consegui ali, tipo, sozinho, fazendo a atividade. Mais 10% pá. do seu peso, né? Pá. Hoje, preciso de novo fazer, né? Tô fazendo, mas agora tem acompanhamento, né? Então, procurei pessoas e, de fato, é isso. Nós precisamos, em qualquer área, mas principalmente falando na área da medicina aqui, que é muito importante, procurar o especialista. Procure o especialista que ele sabe resolver o problema. Ele estuda para isso, exatamente. cara. Você vai chegar lá, às vezes você acha, igual eu cheguei uma vez no cara lá, pô, eu já sei, né? Tipo, já sei. O cara falou, mano, beleza, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falei, caraca, nada a ver daquilo que eu tava fazendo, né, mano? Não, isso é normal, né? Então, tipo, é importante as pessoas entenderem que tem que procurar o especialista. Principalmente nessa área, né? Essa área é muito importante levar essas informações, as pessoas procurar o especialista, porque às vezes você está passando por luta, por dificuldade, não está conseguindo emagrecer, não está conseguindo ter uma boa libido, não está conseguindo dormir direito, não está conseguindo várias questões da tua área da saúde, só pelo fato de haver de uma coisinha que o especialista vai falar, cara, você vai ter que mudar isso e isso, fazer isso e isso. E ele vai encurtar, né? Eu sempre falo isso, é igual mentoria. A mentoria ela tem a chance de encurtar o processo. Em vez de eu ficar 10 anos me matando, o cara me ajuda em 3 meses, eu resolvo 10 anos. No nosso caso aqui. E na medicina, nessa área específica, é a mesma coisa. Às vezes você ia ficar 10 anos lá, cara, se ferrando. E talvez nem conseguisse resolver nos 10 anos. Não ia conseguir. Né? Muitas das vezes não consegue. Porque eu conheço muitas pessoas que começam e nunca conseguem. E às vezes o especialista vai lá, com 3 meses você já vê um primeiro resultado que você nunca teve. Você fala, caraca, mano, demorei 10... Você vai perder tempo da sua vida. Sendo que você é só, sei lá, investir na saúde. Essa questão do investimento na saúde é importante, né? Hoje em dia, não tem como a gente fugir disso. Tudo que a gente quer um trabalho de excelência, a gente precisa investir, né? Se você quer um trabalho superficial, não personalizado, uma coisa que serve para todo mundo e que talvez não sirva para você, você vai no Google, você vai no blogueiro, você vai no Instagram, no Facebook ou sei lá onde. Agora, realmente, se você quer um serviço de uma pessoa que está estudando, que investiu tempo, dinheiro, tudo isso para saber aquilo de verdade, é necessário um investimento, né? Só que é um investimento que só vai te trazer benefícios, né? Você pode investir na bolsa e ter um problema sério. Você pode investir em um carro e ter um problema. Agora, investir na sua saúde, não tem como você ter problema. A partir do momento que você investe na sua saúde, você investe na sua qualidade de vida. Então, você vai viver melhor,
Você vai vivenciar os momentos com as pessoas que você ama melhor. Você vai estar mais disposto, mais forte, mais ativo para proteger as pessoas que você ama, né? Então, tipo, só tem benefícios. Não tem como você me dizer assim, investir numa consulta médica e não vai ser bom. Se o profissional for ruim, eu concordo, beleza. Se você não se identificou com o profissional ou coisa do tipo. Agora, a partir do momento que você está com um bom profissional, que você se identifica, é um investimento que só vai te dar benefícios. E trazendo um ponto importante, né? O Dr. Bruno aqui pode ser o melhor que ele for. Se eu, Alisson, não fazer a minha parte, não vai resolver nada também. Então, não joga a culpa. Não terceirize a culpa pro profissional, porque muitas das vezes acontece isso. Você vai lá, faz o melhor da tua parte. Você entrega lá, eu sempre costumo dizer assim, a gente tem que fazer o 100% do nosso 50%, né? Então, você entrega o seu 50% e o outro 50% é meu. Só que eu não faço, não tô tendo resultado. Não tô conseguindo emagrecer. Minha vida tá uma bosta. Pô, mas aí, você tá fazendo? É verdade. Tem que se identificar com o profissional. A partir do momento que você se identifica com o profissional, que a gente chama de relação médico-paciente, né? Tem uma boa relação médico-paciente. Se identificou com o profissional, confia nele. Confia no que ele está fazendo. E se você não se identificou naquele profissional, você busca outro. Não tem problema. A gente não tem como gostar de todo mundo, não tem como agradar todo mundo, tá? Mas tem que haver essa relação legal. E eu acho que cabe muito ao profissional, sim, a responsabilidade de trazer esse paciente para ele. Trazer como? Entendendo a situação que o paciente vive, a situação financeira do paciente. A gente sabe que os medicamentos para obesidade hoje em dia estão caríssimos. Então, eu só vou tratar gente rica? Não posso. Eu tenho que ter alternativas para lidar com aquele paciente específico que talvez não tenha capacidade de orçar com um Ozempic da vida que é R$1.000. Sim. Entendeu? Então, é necessário o médico ter essa sensibilidade. Como é que eu vou fazer o tratamento dar certo para o paciente? E isso que é um tratamento personalizado. Não é assim, existe uma medicação, uma erva lá do sul da Malásia específica para você. Você tem só foto até. Não é isso que é tratamento personalizado. É a gente pegar a realidade daquele paciente e conseguir colocar o nosso tratamento se encaixando naquilo. Aí os resultados vêm. Aí, com o resultado, o paciente fica motivado. Exato. Porque ele está se olhando aí, vamos dizer, no seu caso, com 117. Aí você perdeu 20 quilos. Você se olha no espelho, suas roupas estão mais largas. Você se olha no espelho, você se sente melhor. Sua performance física melhorou. O namoro com a esposa melhorou. Tudo melhorou. Top. E aí, o que você fica? Motivado. Você fica feliz. Pô, gostei. Não quero mais ser daquele jeito. Eu quero ser assim. Ou quero ser melhor. Exato. Entendeu? Você ou vai ficar parado no lugar que você está, ou você vai melhorar. Você vai lutar para não regredir mais. Então, você cria essa vontade dentro de você de continuar seguindo o caminho. Então, mas eu acho que depende muito do médico. O médico tem que ter essa sensibilidade. Pegar o paciente para ele, olhar no olho dele, buscar conseguir a confiança desse paciente e traçar um objetivo dentro da realidade desse paciente. E é isso é muito importante, porque isso fala sobre o profissional. Porque, por exemplo, puxando para o meu gancho, mas falando da medicina também, quem é meu cliente sabe. Cara, eu sou um cara meio chato com isso, porque, tipo assim, eu quero pegar você e trazer para cá. Não, você está investindo, porque existe um investimento. Sim. E além do investimento, existe uma coisa que para mim é muito mais importante e muito mais preocupante também. Eu estou investindo o teu dinheiro, velho. Eu sou responsável pelo teu dinheiro. Eu tenho que fazer teu dinheiro trazer mais dinheiro. Exatamente. Eu tenho que fazer... Talvez... Tem pessoas que não querem o dinheiro. Eles querem se tornar referência e com o tempo o dinheiro vem igual. Porque daí uma coisa leva a outra. Que é o famoso brand, né? Mas... tem essa responsabilidade e existe a parte mais importante, que no meu negócio é o propósito da minha empresa, que é transformar a vida das pessoas através dos negócios. Então, quando eu entro assim, por exemplo, o Dr. Bruno vai contratar o Alisson. Cara, eu entro na tua empresa pensando assim, eu preciso transformar a vida do Bruno. E aí, tem muita gente que nesse momento fala assim, cara, papo de coach. Não é papo de coach, gente. Uma vez eu tive uma reunião, eu sempre falo isso,
E o cara falou exatamente isso. Papo de coach, mano. Não sei o que. Eu falei, cara, vamos lá então. Bruno, vou falar com você. Vamos ver o que acontece. Se eu entrasse hoje na tua empresa, no teu negócio, e aumentasse aí uns 50% do teu faturamento, talvez o que você teria que fazer? Ficaria muito feliz, né? Mas e aí? Você conseguiria atender todo mundo? O que você teria que fazer? Bom, teria que ter um planejamento, teria que verificar se o seu planejamento, se o seu objetivo está dentro do que eu estou disposto a fazer também, né? É complicado. Tem que ter uma relação boa entre os dois para falarem a mesma língua, né? E quer ver o negócio mais louco? Normalmente, o que acontece, tá aqui com a gente, é assim. A gente aumenta o faturamento de uma empresa, a primeira coisa que ela faz é contratar pessoas. Porque ela não consegue atender o WhatsApp, atender Instagram, cuidar dos pacientes, tem a vida própria, pensar no negócio como também, né? Você é médico, mas você falou aqui não sei se foi no início ou antes, que pensa mais futuramente em abrir um negócio. Sim, mais então você vai ser mais empresário médico também. Eu já tenho, na verdade, né? A gente tem uma clínica já aqui em Foz, né? Tem 3 especialidades hoje que estão na clínica. Mas a gente não para, né? A gente tenta aumentar, né? E o que acontece? Já tem planos para frente já. Normalmente, quando a gente aumenta o faturamento de uma empresa, tem muita procura, muitas pessoas procurando, você começa talvez não conseguir atender. Exatamente. E aí você tem que fazer o quê? Terceirizar ou contratar um colega. Ou contratar uma secretária para atender o WhatsApp, cuidar da parte dos leads, cuidar dos possíveis pacientes. E quando você contrata uma pessoa, que é o que mais acontece, você está contratando alguém que estava desempregado, velho. Essa pessoa, às vezes, era uma mãe de família, um pai de família que estava passando necessidades. Quando você contrata essa pessoa, você está transformando a vida daquela pessoa. Exatamente. Então, o meu negócio é esse. Eu entro aqui e falo assim, cara, eu tenho que fazer você se tornar referência, vender. Tem muita demanda que você vai falar, cara, eu preciso contratar, eu tenho 3 salas, eu preciso de 4. Preciso de mais uma pessoa. Porque essa pessoa você vai ser contratada. Essa pessoa talvez vai contratar outra pessoa. Então, várias coisas que vai interligando. Então, isso é muito importante, entender o propósito também de tudo que a gente faz. Né? Igual, cara, não adianta, eu falo por mim mesmo, não adianta você pesquisar as coisas, fazer tudo ali por conta, sem um especialista. Por quê? Você vai conseguir um resultado? Vai. Mas e até quando? Vai ser duradouro? Vai ter um acompanhamento? Os nuances do procedimento, do processo como um todo, que o especialista acaba tendo, né? Como lidar com o reganho do peso, no meu caso, por exemplo. Como lidar com o efeito platô, quando você estagna, quando você não consegue mais, fica naquele mesmo peso, mesmo realizando as atividades propostas. Como lidar com uma pessoa que quer perder mais. Porque acontece, muitas vezes o paciente chega num quadro de obesidade, aí ele vai para um quadro de peso normal, que é o eutrofismo, que a gente chama, mas depois ele fala, não, agora eu quero ganhar massa, quero ficar bonito, quero ganhar massa. E aí? É um projeto completo, que durante ele ocorrem mudanças, dependendo do objetivo. Então a gente tem que... O especialista, a diferença é essa, ele vai pegar essa pessoa e vai traçar um planejamento de acordo com o objetivo dele. Exato. Não de acordo com o meu objetivo. Porque o meu objetivo é te deixar saudável. Agora, o que você quer dentro disso? Como você quer que seja feito isso? Tentar colocar dentro da sua realidade. Exatamente. Né? Isso é muito a batalha que a gente tem. É a batalha. Isso é muito louco que você falou, porque quando a gente fala de especialidade, é muito importante disso. É exatamente isso. Aquela questão do relacionamento, né? Eu voltei falando naquele papo sobre justamente a questão do relacionamento. Quando a pessoa ela entra comigo, ela entra e eu puxo ela pra mim, velho. Eu quero, tipo assim, eu quero fazer o seu negócio crescer da forma que você quer. Tudo é personalizado. Tem pessoas que me procuram e falam, eu só quero aparecer. Tem pessoas que me procuram, eu quero aumentar o faturamento. Ah, não, eu quero vender curso, quero vender mentoria. Não, quero que a minha mensagem chegue para mais pessoas. Beleza, cada um existe um caso. É igual você falou, exatamente o que você falou. Cada pessoa chega com você, às vezes o principal que você quer, é o que você disse ali, é tornar a pessoa mais saudável, para ela ter saúde. Só que às vezes ela chega lá e fala assim, beleza, você já conseguiu, você chegou na fase que a pessoa está saudável.
Só que daí ela entra nessa questão. Não, agora eu quero ganhar massa, pô. Então, tô me sentindo ainda ruim, que eu gostaria de emagrecer mais. E aí, se não tem um especialista, né? E aí? Vai para onde? Exatamente. E muito mais importante do que tudo isso é entender que existe o tempo, velho. Faz parte do processo. Você não começa um projeto hoje, com 30 dias, vai conseguir o resultado que você imagina. Exatamente. E é muito louco isso, porque as pessoas acreditam nisso até hoje. Vou entrar no projeto hoje, vou entrar no projeto verão. Só que o projeto verão começa em dezembro. 30 dias. É complicado. Né? 30 dias você vai emagrecer. Projeto 30 dias, projeto 21. Cara, emagrece. Mas e aí? E depois disso? Vai esperar o próximo dezembro para começar a fazer de novo o projeto verão? 11 meses num quadro ruim para resolver em Exatamente. um mês. Isso não é legal para a saúde. Doutor, falamos de muita coisa e é muito top. Eu sempre falo assim, eu tenho acertado em trazer as pessoas aqui, porque a gente planeja algumas coisas, te pergunta outra coisa aqui, mas quando o papo vai fluindo, a gente nem vai nelas. É verdade. Mas pensando em tudo isso que a gente falou, já dentro ali da tua especialidade, né, como médico, qual que é a parte mais difícil de ser médico, nessa especialidade específica? Então, eu acho que é exatamente o que a gente estava conversando agora. Primeiro, a gente atingir o paciente, conseguir fazer com que ele entenda a necessidade dele se cuidar, né? Eu trabalho mais na área da prevenção de doenças, não no tratamento em si. Fora isso, na prefeitura eu acabo trabalhando como tratamento, né? Por causa da emergência. Mas no meu consultório particular é mais a questão da prevenção. Então, ele entender tudo isso. E mesmo com todas as dificuldades da questão social, da questão da bebida, da questão da comida, tudo. Então, o entendimento do processo, da necessidade de ser saudável. Também a parte de lidar com as frustrações do paciente, né? Porque nem sempre o paciente está falando a mesma língua que a gente. Muitas pessoas procuram a gente querendo resultados em 15, em 30 dias. E a gente sabe que isso de forma saudável é inviável. E então a gente tentar contornar essa visão imediatista, contornar essa visão do querer agora a qualquer custo e tentar implantar uma visão de vamos fazer um projeto a longo prazo, onde você só terá benefícios e você vai alcançar esse objetivo de forma saudável, é bem difícil. Essa parte é bem difícil. Imagino que seja mesmo. E é louco isso. Mas pensando aí na tua trajetória já como médico, essa pergunta, galera, normalmente fica meio assim, mas vamos lá, né? Qual que foi o maior erro que você cometeu? Como médico? Como médico, como pessoa, fica à vontade. Caraca, mano, difícil. Tem tantos, cara. Não, mas tenta lembrar um aí que vem agora, né? Cara, eu acho que o meu maior erro como pessoa, e acaba englobando também a minha parte profissional, é pensar em mim de forma egoísta, né? Pensar unicamente em mim, não entender que eu não sou o centro das atenções, né? A gente tem muito essa tendência e também é muito influenciado hoje em dia a pensar na gente, pensar que nós somos a coisa mais importante e tudo mais. Só que a gente não faz nada sozinho. Eu falo muito com a minha esposa assim, realmente, depende de mim chegar em algum lugar muito bom. Eu consigo, depende somente de mim, mas eu consigo chegar num lugar muito melhor se eu tiver com alguém do meu lado, com suporte, com uma equipe. Exato. Então, eu acho que eu errei muito na minha vida como um todo no momento em que eu pensei muito em mim. Que eu permiti com que emoções superficiais, como desejos momentâneos, como ego... Nossa, médico tem um ego, porque, meu Deus do céu, é complicado, mas é real. O médico tem um ego muito forte. Tipo, é verdade. O paciente falar pro médico que aquele remédio que ele está prescrevendo para ele faz mal para ele, o médico fica arara. Mas lidar com o ego, lidar com o egoísmo, lidar com coisas momentâneas, permitir que coisas momentâneas entrem na nossa vida e desestabilizem o nosso objetivo central, foram os erros que eu cometi, que se eu pudesse eu voltaria. Seria uma pessoa mais centrada no meu objetivo, menos egocêntrica, menos egoísta, entender que
Eu consigo, depende de mim. Mas com suporte, com uma equipe, com pessoas ao meu lado, eu chego em lugares inimagináveis. É verdade. Isso é uma grande verdade. Isso aí, cara, tá escrito num livro há mais de 2000 anos atrás. A famosa Bíblia. Não tem como. Em todo lugar que você vê da Bíblia, Deus nunca falou pra pessoa ir sozinho. É verdade. Se você pegar lá quem que entrou na Terra Prometida, não foi só Josué, foi Josué e Caleb. Mas a gente aprende tomando, né? Mas é isso. A gente aprende tomando umas pancadas. Ninguém aprende nada. Se todo mundo lesse a Bíblia e aprendesse tudo, tava de boa. Não ia ter ninguém errado. Exatamente. A gente aprende tomando, e faz parte do processo da vida. Até porque a gente precisa errar para não cometer o mesmo erro. Mas aí é que tá. A gente precisa errar e reconhecer. Reconhecer. A gente errou, a gente não pode ficar na vitimização. Eu errei porque o fulano não me ajudou. Eu errei porque o ciclano, ele era preferido. Não. Se você errou, pega o seu erro, leva para si e veja como eu consigo modificar essa postura. E aí sim, esse erro vai ter valido de alguma coisa. Porque erro por erro não vale de nada. Exato. É tempo perdido. Agora, um erro, mediante uma reflexão, mediante uma mudança de postura, é um puta aprendizado. Exato. É um erro que realmente vale a pena. Exato. Porque assim você cresce. Exatamente. Assim você aprende. Exatamente. E é assim que eu tento levar os meus erros. Eu continuo errando com muitas coisas, mas eu sempre tento pegar uma lição. E essa lição é o que me faz crescer e evitar que esse erro se repita. E é isso que é importante, porque é humildade, né? A gente saber que a gente é... Nós somos seres humanos, né? E a gente vai errar, a gente vai falhar, e faz parte da nossa humanidade, vamos dizer assim, errar, né? E é isso, reconhecer o erro, né? Procurar não cometer mais esse erro e aprender com o erro, né? Eu sempre falo para as pessoas, cara, erre rápido e aprende rápido. É ótimo. É ótimo. Mas nem só de erros vive o homem, vive o médico. Ainda bem, né? Qual que, na sua trajetória, foi um dos melhores acertos que você fez? Eu acho que foi exatamente o que eu falei atrás, né? Assim como pensar de forma egoísta foi um erro, eu acho que me entender como parte de um coletivo foi um dos grandes acertos, né? E principalmente confiar em uma outra pessoa. No caso, eu tenho uma família hoje, então confiar na minha família. Ter projetos com a minha família. Eu tenho projetos hoje a longo e a curto prazo, objetivos e também, principalmente, criar uma estratégia de como alcançar o meu objetivo, né? Essa maturidade de ter um foco, de ter um objetivo, realmente foi a virada de chave para mim, porque antes eu era totalmente superficial, eu pensava em mim de forma... Eu tinha muito ego, um ego muito aguçado dentro de mim, buscava sentimentos realmente muito momentâneos, pouco profundos. E hoje não, hoje eu tenho foco, eu tenho um objetivo bem traçado. E quando você tem realmente um foco, você acaba conseguindo chegar nesse objetivo. Se você deixa que as coisas externas te interfiram, aí você tem mais chance de dar errado. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante a gente entender. Cara, infelizmente a gente vai estar indo para nossa finaleira, que o papo tá muito top. Se a gente tivesse umas 2 horas aqui, eu acho que a gente ficava de boa. Dá para ter. Mas a gente tem um tempo aí a cumprir, infelizmente. Infelizmente também, né? Porque daí tem outras pessoas que vão utilizar aqui. Mas tudo certo. Doutor, pensando aí nas pessoas que estão começando, na parte médica mesmo aí, ou então até que estão procurando se especializar nas áreas que você é especialista. Qual conselho você deixaria para eles aí? O conselho que eu deixaria é, principalmente, tenha sensibilidade com o seu paciente. Entenda que, por mais que você seja o detentor do conhecimento, se você não consegue transmitir esse conhecimento, ele não serve de nada. Então, se a sua intenção é cuidar de alguém, você tem que ter um mecanismo, uma forma, uma didática para cuidar de alguém. Principalmente na minha área, onde ninguém entende a minha doença que eu trato como doença. Então, é necessário ter esse entendimento. Chegar ao paciente,
conseguir a confiança desse paciente e como transmitir para esse paciente a necessidade do tratamento, né? Estuda bastante, porque na minha área a medicina não para um segundo. Todo dia são artigos novos, todo dia são novas diretrizes, atualizações. A área da obesidade, o tratamento da obesidade, ele cresceu muito nos últimos 10 anos. Muito. A nível de que, hoje em dia, existem medicamentos que têm os mesmos resultados que cirurgias bariátricas. Então, um medicamento que consegue fazer com que você perca 30% do seu peso corporal, que é o número da bariátrica, isso era imaginável há 10 anos atrás. Então, só que a gente precisa estudar. Então, tem que ter um estudo diário, tem que ter uma entrega diária. E é isso, muita perseverança. É isso aí, ó, top demais, viu? Pegou o conselho? Anota-se para não esquecer. Eu sempre falo para minha esposa, falei, gata, você acha que tá ruim estudar? Imagina depois que formar, você vai ter que estudar muito mais. Muito mais. Quando eu trabalhava em farmácia, não para. Hoje, eu sempre ligo uma coisa no outro, porque hoje eu vivo, né, do marketing, eu trabalho com isso, eu respiro isso. Tudo que eu vejo é marketing, tudo que eu vejo é dados, tudo que eu vejo é estratégia. É complicado. Então, é muito louco. Só que isso tudo também se atualiza muito rápido. Sim. Então, em todas as áreas é assim. Né? Então, que conselho maravilhoso aí de deixar para as pessoas. Até fala para sua esposa que hoje ela estuda sem carimbar. Carimbando é mais difícil. Mais difícil, exatamente. Mas é isso aí, doutor. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela oportunidade de ouvir a tua história, pegar um pouco do seu conhecimento, né? Contar um pouco da trajetória. Eu sempre me sinto honrado quando as pessoas aceitam o convite. É uma honra mesmo, um prazer, né, te conhecer, ter você aqui no nosso podcast. E espero que esse podcast alcance bastante pessoas, vidas sejam alcançadas, transformadas. E agora é para vocês. Compartilha, não vai cair o dedo. Menos de 5 segundos. Você vai lá, aperta assim, compartilha, curte. Comenta o nome da próxima pessoa que você gostaria de ter aqui no podcast. Inclusive, peço até para você a indicação, se tiver alguém para depois a gente trazer aqui, que eu quero pessoas exatamente igual a você, que tem história, que tem conteúdo de valor, para de fato trazer uma trajetória que vai transformar a trajetória de outras pessoas. Mais uma vez, obrigado, uma honra, um prazer. E é isso aí. Te agradeço, meu amigo, pelo convite. Foi um grande prazer. Poder falar, poder te escutar também, ver um pouco de quem é você, poder passar um pouco da minha história também e das questões que eu acho importante em relação à medicina. E estamos às ordens aí. Quando quiser um novo papo, estamos aí. Fechou, tamo junto. Um abraço. Um abração.